Quando nós lemos o Evangelho, nós entendemos que o nosso coração é o centro para receber a palavra de Deus. O que é o nosso coração? São nossos pensamentos, nossa vontade, nossas emoções, o nosso intelecto. Portanto, o que está escrito a respeito do nosso coração é o ensinamento básico para que possamos compreender a verdade e andar na verdade. Que o Espírito Santo nos dê graça para compreendermos a realidade de todas as coisas e vivermos segundo a graça de Deus. Precisamos entender que a visão e os olhos espirituais estão no coração. Por isso, o coração é tratado nas Escrituras de uma maneira particular e o Espírito Santo nos ensina tantas coisas a respeito dele. Quando Jesus vai contar as parábolas de Mateus 13, primeiramente ele explica sobre o coração e cita uma profecia de Isaías a respeito do povo judeu que não recebeu o Evangelho nem Jesus. O que se diz a respeito deles revela muita coisa também sobre o nosso coração. Diz ele em Mateus 13, versículo 14: de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Neste versículo temos a explicação completa de onde acontece a conversão e a cura da enfermidade principal, que é o pecado. Na verdade, a conversão é a cura e a conversão é a mudança no coração. Aqui está o diagnóstico do problema do pecado, do pensamento duro, do coração endurecido pela incredulidade e pela rebelião. Ele diz que o coração está endurecido. O que é um coração duro? É aquele que ouve de mau grado, isto é, não gosta de ouvir a palavra e a esquece rapidamente. E fecha os olhos, sim, os olhos do entendimento, porque está falando do coração. Portanto, os olhos do coração estão relacionados aos pensamentos que nós temos e às conclusões que nós fazemos. Por isto, entender o significado de olhos do coração é muito importante, porque o Evangelho começa dizendo sobre luz. No capítulo 4 de Mateus, no versículo 16, diz assim: o povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Então, viu, está falando dos olhos do coração. Viu grande luz, é Jesus. Você viu Jesus e vê Jesus como? Ele é como uma luz que resplandeceu para você? Ele é o entendimento de todas as coisas? Ele é a chave para abrirmos o céu e para entrarmos nele? Portanto, os olhos do nosso coração são os pensamentos. Por isso, aquele que guarda a palavra de Deus é aquele que recebe o Espírito e Deus trabalha nele. Guarda onde? Na mente, no coração, tendo os olhos do coração abertos. Esta é a cura do cego. Nós somos cegos espirituais, temos o coração duro e precisamos da palavra de Deus. E é ouvindo e entendendo, porque o versículo que nós lemos aqui em Mateus fala de ouvir e ver, que é ouvir e entender. Veja o que diz o versículo. Ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Então, esta é a ordem da nossa salvação e da abertura e cura de nossa cegueira espiritual. É por isso que também em Efésios, no capítulo 1, no versículo 18, diz assim: iluminai os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Iluminado os olhos do nosso coração. Portanto, Jesus é a luz que brilha em nossa mente
nos faz entender a vida espiritual. Recebemos Deus como Espírito. Lembre-se, Deus é Espírito. Um Espírito que tem pensamento, pensamento que é palavra, palavra que se tornou carne, Jesus. E Jesus se tornou o Espírito, porque morreu e ressuscitou. E esse Espírito está em nós, nos iluminando, abriu os olhos do nosso entendimento. O Evangelho não é algo que um homem faça o outro homem ver. É o próprio Espírito de Deus que brilha. Por isso que ele começa dizendo que a luz brilhou nas trevas, resplandeceu-lhes uma grande luz, aqueles que estavam nas trevas e assentados na sombra da morte. Lembre-se, não ver é estar morto, e ver é estar vivo. Este é o sentido espiritual dos olhos do coração. Precisamos nos alegrar e nos alegramos neste fato. Jesus é a luz que nos faz ver o Espírito do Pai e coisas do reino de Deus, onde está a justiça, paz e alegria. Então, entramos porque passamos a enxergar. As pessoas não se interessam pela Bíblia, nem pelas Escrituras e pela Palavra de Deus, é porque não enxergam a sua necessidade. São cegos espirituais. Pensam que a necessidade humana passa somente pela educação ou coisas de vida econômica, mas a vida espiritual consiste em ver de maneira espiritual por meio de Jesus Cristo. A conversão e a cura do pecado, que é a nossa enfermidade, vem por meio da fé em Jesus Cristo. Então a palavra de Deus, que é luz, que é lâmpada, ela nos ilumina. Nossos olhos do entendimento é que são abertos. Bendito seja Jesus, e que tenhamos os olhos do entendimento abertos por Jesus Cristo para enxergarmos a nossa necessidade espiritual. Na realidade, o que precisamos é do Espírito e da vida de Deus. Esta é a graça que nós recebemos. Tivemos os olhos do coração abertos. Éramos cegos de coração. Que o Espírito de Deus te dê graça e você possa ler as Escrituras e compreendê-las, pois esta é a nossa conversão e a nossa salvação por meio do Espírito de Cristo. Que a graça e o amor de Jesus Cristo esteja com todos. Esperemos nele. Brilhou a luz. Jesus veio e iluminou os olhos do nosso coração. Agora podemos ver o reino de Deus. Amém.